O primeiro fator eu acredito que é o psicológico. Esse fator, vou te dar um exemplo. Hoje, no meio protestante, a gente tem vivenciado uma falta de paternidade, de autoridade. Há uma ausência hoje. Você não consegue hoje, por exemplo, reconhecer um líder. Qual é o líder hoje que fala em nome dos evangélicos? Né? Então, pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, há uma ausência muito grande do papel paterno. Muitos homens foram para a guerra. Estou falando dos boomers aqui americanos, tá? Foram para a guerra e muitos não voltaram. Então, muitos filhos cresceram sem pai. Né? As mães começaram a ter que trabalhar, então já não ficavam mais cuidando da casa. As crianças ficaram responsáveis aí pela escola cuidar. Então, essa ausência de paternidade, de maternidade, gerou psicologicamente no coração da pessoa uma ausência de uma liderança. Então, quando hoje um evangélico, por exemplo, olha para a igreja evangélica, ele não encontra essa maternidade, ele não encontra esse apoio, essa liderança, essa autoridade, entendeu? Ele não encontra nisso. E quando, eu estou falando baseado no que esses disseram, tá? Não é a minha fala, é a fala deles. Então a igreja católica, por exemplo, ela é chamada de como? A mãe, né? Então é aquela igreja que é a mãe, é a materna, né? Você chama o padre, como que é o nome do padre? A tradução é pai, a própria palavra papa é papai, né? Então gera essa aproximação, gera esse carinho. Então o primeiro fator é esse fator do coração. Então, por exemplo, os protestantes que fizeram essa jornada sentiram essa necessidade psicológica de alguém maior, entendeu? De alguém que realmente exercesse autoridade, de alguém que cuidasse. Por exemplo, se você for no Vaticano hoje, quando você entra lá para chegar ali, né, na capela de São Pedro, na igreja de São Pedro, você vê que tem ali um convexo assim, bonito, né? E quando você passa por ali, parece que está te protegendo, está cuidando. As catedrais imensas, enormes. Então, assim, você se sente protegido, acolhido. Então, o primeiro fator que leva alguém hoje a migrar não é o que ele encontrou na igreja católica, mas é o que ele não encontrou na igreja protestante. Então, essa ausência hoje de cuidado, dele se sentir realmente parte de que estão se importando com ele, que ele não é só mais um número, que ele não é só mais uma ficha de batismo. Então, isso faz com que muitos acabem migrando. Esse é o primeiro fator, que é o fator psicológico, né? Esse fator que acaba mexendo com a pessoa, né? Esse fator que acaba trabalhando com o coração dela. E John Newman, ele fala muito bem sobre isso. Ele reconhece que a conversão é um ato onde a pessoa ela passa não só pela transformação do intelecto, mas ela passa também pela essa necessidade. Outra necessidade emocional, né, que está passando. Não só essa, né? Então a gente poderia considerar aí, no psicológico essa fome de autoridade. Você sabe que hoje a gente vive um mundo onde os lares estão desfeitos, famílias destruídas. Embora a revolução tecnológica, social tenha mudado profundamente os papéis tradicionais, a gente vê que essa estrutura que a gente tem hoje, seja de governo, ou seja, a gente tem governo, mas não tem governadores. Você já percebeu isso? Tem governo, mas não governa. Então, assim, a gente tem hierarquia, a gente tem autoridade, a gente tem continuidade, mas na realidade a gente não tem cuidado. Então, quem migra, a primeira coisa que ele tem é fome de autoridade. Ele não sabe o que ouvir. No mundo evangélico, nós somos 33 mil grupos religiosos falando diferente. A igreja A, evangélica, fala uma coisa, com a mesma Bíblia, tá? A Bíblia está aqui, com a mesma Bíblia. A igreja B vai lá e fala a outra coisa. A igreja C, outra coisa. Só que a igreja católica vem e diz assim, não, é isso daqui. Acabou. É aqui, é na Etiópia, é na África, é no Brasil, onde for. Então, esses que migraram, uma das coisas que eles colocaram é isso, a gente tinha fome de autoridade. Então, nós encontramos no romanismo, eles dizendo, né? Volto a dizer, eles dizendo. Eles disseram assim, nós encontramos o quê? Autoridade. Nós encontramos um pai e uma mãe que diz o que a gente tem que fazer. Não está mais confuso. Você percebe? Então isso mexe com o coração, né? Isso acaba
mexendo com as pessoas. E a sociedade, outra coisa também que eles encontraram nessa questão psicológica, déficit de santidade. Primeiro, sabe, Thomas, eu acho que é importante aqui eu colocar isso. Com todo respeito, tá? Eu vou dizer, com todo respeito. Pode falar. O número grande de conversão de católicos para as igrejas evangélicas, às vezes se dá na classe média baixa. Mas os que estão se convertendo para o catolicismo são os intelectuais. Isso me chamou muita atenção no estudo. Então são pessoas que estão assim, quando eu falei psicológico, mas não é questão emotiva. Pode ser uma questão de carência de autoridade, mas não emotiva. Então são pessoas que estão estudando, são pessoas que estão buscando informações. Como eu disse, são pastores, são professores de teologia. E eles encontraram também um déficit de santidade na igreja evangélica muito grande. Por exemplo, hoje, nas nossas comunidades, a gente acaba vivendo e vendo isso, que o pecado se tornou natural, se tornou normal. Não que não haja, na concepção deles, pecado na igreja católica. Mas lá na igreja católica, por exemplo, eles têm algo que para eles trouxeram paz. Por exemplo, eles podem confessar. O dia que eles quiserem, eles conseguem receber o perdão, se sentem perdoados. Isso faz com que eles reflitam sobre a santidade, reflitam o que estão fazendo de errado. Eles têm a Eucaristia diária. A Eucaristia diária, para eles, é a presença real de Jesus. Então, para eles se aproximarem de Jesus, eles precisam estar com o coração limpo. Enquanto que para os protestantes, nós não temos a Eucaristia. Nós temos a ceia, algumas igrejas uma vez por mês, e outras a cada 3 meses ou a cada 6 meses. Ou seja, nesse ato, nesse espaço aberto, gera o quê? Gera um espaço onde as pessoas não têm essa sensação de santidade. E elas continuam vendo divórcios acontecendo, adultérios acontecendo dentro da igreja, entendeu? Então isso acaba gerando o quê? Um problema, e eles queriam um ambiente que desse para eles uma proteção também, que eles pudessem se sentir santo e que eles não estavam se sentindo. O vídeo na íntegra se encontra no canal Teologia 21. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, comentar e compartilhar. Ajude o canal a divulgar o conteúdo.